Olá! Hoje você está nos assistindo aqui de um formato um pouco diferente. Hoje eu quero falar para você de 8 princípios de Deus sobre finanças, tá? 8 princípios de Deus sobre finanças. Ele é baseado em um livro, tá? Que eu li, e eu vou comentar um pouco sobre aqui esse estudo que eu fiz no livro, tá? O livro chama-se O Seu Dinheiro, tá aqui ele, né? Depois na descrição aqui do vídeo eu vou deixar o link para você poder fazer a aquisição, a compra deste livro. É muito interessante, tá bom? E se você não me conhece ainda, eu sou Jaime Cristóforo, sou empreendedor. A gente compartilha experiências quase que semanalmente aqui. A gente passou por algumas situações de dificuldade nas finanças, e por isso a gente vem compartilhando as experiências que a gente tem passado no dia a dia aí. Beleza? Vamos para a tela do computador aqui que eu quero passar para você então o que realmente interessa. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, dá um joinha aí, compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas que possam estar interessado aí em aprender mais, em conhecer um pouco mais. Abaixo na descrição aqui também tem um link onde você pode acessar e conhecer um pouquinho mais da nossa história. Tá bom? Então, vou direto aqui para a tela, aqui onde a gente pode estar acessando agora o conteúdo que eu quero passar para você. Então, vamos lá. Nós vamos falar, então, sobre o livro, tá? 8 princípios financeiros de Deus para a nossa vida. Ele é baseado no livro O Seu Dinheiro, de Robert Dayton. Ele é um guia bíblico que nos ensina como ganhar, como gastar, como economizar, como investir, como contribuir e como livrar-se também das dívidas, tá? É bem interessante nesse sentido. Esse livro é utilizado pela Universidade da Família, tá? Para o curso sobre finanças também, tá? Aqui está o endereço, eu vou deixar no link abaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar o link da descrição da Universidade da Família, onde você pode acessar aqui para acessar esses cursos, tá? E também o link onde você vai poder comprar esse livro aqui, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui que você pode acessar lá. Eu recomendo comprar porque aqui é só uns comentários em relação ao livro. Muito bom, tá? Então, 8 princípios financeiros de Deus para a nossa vida aí, que o livro expõe, tá? Por que isso? O livro nos traz alguns ensinamentos financeiros práticos que são extraídos da Bíblia e que podem ser aplicados, né? Segundo o autor, são mais de 2.350 versículos que tratam de dinheiro e posses na Bíblia. Então, só Jesus, das 38 parábolas que tem na Bíblia, que Jesus aborda, 16 tratam de dinheiro. Então, para você ver o quanto é abrangente. E Salomão, né, ali mais ou menos 900, 1000 anos antes de Cristo, mais de 100 passagens, ele tratou desse assunto sobre dinheiro, tá? E aí tem uma passagem de Lucas 16:11, onde diz: e se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Então, é um comentário que ele coloca lá do livro também. E segundo o autor, ainda ele fala o seguinte, ó: 2 formas de lidar com o dinheiro, a de Deus e a nossa, né? E Deus é o único dono de tudo, segundo o autor ainda. E aí ele cita no livro lá, Salmos 24:1, a terra e tudo que nele há são do Senhor, o mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Nós somos mordomos das coisas de Deus. Ainda segundo o livro, nós somos mordomos das coisas de Deus, né? E se a gente quer confirmar isso, em Salmos 8:6, deste ao homem domínio de toda a criação, autoridade sobre todas as criaturas. A parte de Deus, as promessas, é a metade. A outra metade cabe a nós seguir e fazer, né? Lá em Mateus 25:21 diz o seguinte: o Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Também mencionado no livro. Segundo o autor ainda, ele fala o seguinte, é que a fidelidade, né, Deus quer que sejamos fiéis a tudo. Seja nos recursos, no pouco e no muito, né, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, no nosso caráter, no nosso contentamento, né.
Então, ele diz o seguinte, que nós temos que ser um mordomo fiel, a gente tem que aplicar a roda da fidelidade com Deus, para que as outras coisas se ajustem na nossa vida. Então, segundo o autor, com base nos estudos dos bíblicos, tá? Se aplicarmos os princípios da economia de Deus, começaremos a sair de dívidas, a gastar com sabedoria, a começar a economizar para os nossos projetos futuros e a ofertar mais ainda para a obra de Cristo. Está mencionado lá na página 33 do livro essa situação aqui. Então vamos lá para os 8 princípios que o autor ressalta que sejamos mordomos fiéis. Lá no livro, essa roda aqui da fidelidade aqui consta no livro ali, e elas são os 8 princípios, são o trabalho, a contribuição, os gastos, poupança, dívidas, investimentos, filhos e honestidade. Então, esses são os 8 princípios que o autor ressalta para que nós possamos ser mordomos fiéis a Deus, né? E que a gente deve seguir. Vamos começar pelo primeiro, é óbvio, né? Então, dívidas. Evite. Segundo o autor, dinheiro ou prosperidade que uma pessoa deve pagar a outra. Dívida é dinheiro ou prosperidade que uma pessoa deve pagar a outra. Lá em Romanos, diz o seguinte, 13:8. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor uns dos outros. Quem ama seu próximo cumpre o requisito da lei de Deus. Em Provérbios 22:7 diz o seguinte: assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Ainda segundo o autor, a dívida é uma maldição. Dívida é antecipar o amanhã e negar a oportunidade de Deus. Dívidas, algumas dívidas que são recomendadas, que a gente possa parcelar, tá? E desde que não comprometam um orçamento. Então o autor lá cita, né? Aquisição de imóvel, casa, uma dívida para investir no nosso negócio, né? Seja lá um autônomo, um profissional liberal. Então, quando você vai fazer um parcelamento, você vai fazer uma dívida para investir no seu negócio, seus estudos e carreira. Então, são 3 tipos de situações, né? Onde o autor ressalta aqui, né? Que dívidas são possíveis de fazer. E que se você está com dívida, tá? Importante, então, é livrar-se das dívidas o quanto antes. Só um comentário, se por um acaso aí você ouvir um áudio, barulhos e coisa assim, a gente grava de casa aqui, então pode ter barulho de veículos, né, e cães, e aí e a gente vai seguindo igual, tá bom? Então livre-se das dívidas o quanto antes, tá? Lá em Salmos 37:21, ele diz o seguinte: o perverso torna emprestado e nunca paga, mas o justo dá com generosidade. Em Provérbios 6:4 e 5, não deixe para amanhã, não descanse enquanto não resolver essa situação de livrar-se como uma gazela que escapa do caçador, como o pássaro que foge da rede. Então, se você está com dívidas, né, o quanto antes livrar-se delas, tá, é importante. Ainda segundo o autor, né, ele coloca o seguinte, que a gente tem que estabelecer um dia D para quitar as dívidas. E ele dá algumas dicas de como a gente pode fazer para quitar as dívidas. Orar, né, estabelecer um orçamento para isso, listar todos os bens que a gente possui, listar compromissos, tudo que a gente deve, né, estabelecer um programa de pagamento para cada credor, dívidas pequenas, dívidas grandes, juros, renda extra, né, não acumular novas dívidas, contentar-se com o que a gente tem, com aquilo que tem, mudança radical no nosso estilo de vida, né, a gente tem que se ajustar e não desistir, não desanimar, tá? Na descrição aqui do vídeo também, tá? Aqui na descrição abaixo, eu tenho vários vídeos onde a gente fala sobre como se livrar das dívidas, né? Pela experiência que a gente vem passando. Então você pode acessar lá e também usufruir de alguns comentários, algumas dicas que a gente dá lá, tá bom? E em relação a dívidas. Na roda ali da fidelidade, a segunda situação, né, que o autor menciona, né, é conselhos.
que a gente tem que buscar conselhos, tá? E ele cita que o orgulho e o medo de julgamento nos impedem de pedir conselhos. Mas lá em Eclesiastes 4:9 diz o seguinte: é melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Em Provérbios 8:11 diz o seguinte: pois a sabedoria vale muito mais que rubis, nada do que você deseja se compara a ela. Em Provérbios 19:20, obtenha todo o conselho e instrução que puder, e se você será sábio para o resto da vida. Provérbios 12:15, o insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. E ainda ele alerta, tá, em relação aonde a gente buscar conselhos. Então, aonde que a gente pode buscar conselhos? Nas Escrituras, ou seja, na Bíblia, tá? Pessoas piedosas, cônjuge, pai, discipuladores. Então, ou seja, nós não temos como, se a gente serve um Deus, buscar conselhos com pessoas ímpias, que são do pecado, que são do mal, né? Então nós temos que buscar conselhos com pessoas que são piedosas, né? Que você sabe que tem uma conduta, que sabem que pode realmente te ajudar. E no Senhor, né? Através, como no Senhor? Através da oração, através do jejum, tá? Lá em Provérbios 15:22, fala o seguinte: planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros, tá? Ainda o autor, tá? Howard Dayton, fala que o seguinte: jamais busque conselhos com adivinhadores, médiums, espiritualistas ou pessoas tendenciosas que podem ter interesse. O que eu vejo muito, né? E a gente, né, buscarem esses adivinhadores, né? Na verdade, médiums, espiritualistas, curandeiros e companhia limitada, né? Nos jogos, tarôs e não sei, companhia da vida que tem aí, tá? Ou pessoas até que têm interesse naquilo que você vai fazer. Tem que ter cuidado, porque às vezes a pessoa, em vez de te ajudar, ela vai estar complicando a tua vida. Tá bom? Então, conselhos. Lá em Levíticos 19:31 diz o seguinte: não se contaminem procurando médiuns e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então nós temos que confiar no Senhor, nosso Deus, que vai nos aconselhar. Em Provérbios 10:8, o sábio recebe mandamentos de bom grado, mas as palavras do insensato causam sua ruína. Continuando, tá? O terceiro princípio, então, ele é a questão da honestidade absoluta. O autor fala sobre honestidade absoluta. Então, quando ele até destaca aqui, né, que a gente vive numa era de honestidade relativa, onde as pessoas estabelecem seus próprios padrões, né, de honestidade e seus de acordo com os interesses de cada um, tá? Mas o que Deus exige de nós é uma honestidade absoluta. Não tem como ser uma honestidade relativa. Lá em Provérbios 20, versículo 23, ele fala o seguinte: a desonestidade é detestável para o Senhor, ele não se agrada de balanças adulteradas, né? Em Provérbios 12:22, fala o seguinte: os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. Então tem várias passagens aqui em Levíticos 19:11, diz o seguinte: não roubem, não mintam, nem enganem uns aos outros, tá? Lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então são várias passagens que falam que da honestidade tem que ser absoluta, total. Tá? E o autor também diz que Deus exige honestidade absoluta por 5 razões, tá? Vamos lá. A primeira: não podemos ser desonestos e amar a Deus, tá? Em Provérbios 14:2 diz o seguinte: quem anda pelo caminho reto e teme o Senhor, quem escolhe estradas tortuosas e o despreza. 14:22. A segunda razão
não podemos ser desonestos e amar ao próximo. Em Marcos 12:31 diz o seguinte: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esse. A terceira razão para ser honestidade absoluta: honestidade traz credibilidade à evangelização. Filipenses 2,15 diz o seguinte: de modo que ninguém possa acusá-los, levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Filipenses 2,15. Então, o que acontece? Nesse sentido, honestidade traz credibilidade à evangelização. Se você quer ser exemplo, você tem que ser honesto, né? Honestidade confirma a direção de Deus. Tá? Deus tende a confirmar a direção que Ele nos dá sendo honesto. Provérbios 4:24-26 diz o seguinte: evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas, olhe sempre para a frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você, estabeleça um caminho reto para seus pés, permaneça na estrada segura. Provérbios 4:24-26, né? A quinta razão, né, em relação à honestidade: pequenos atos desonestos são devastadores. Aqui ele cita, o autor, né, aquelas pequenas mentiras que a gente conta no dia a dia, tá? As desculpas que a gente dá, que são mentiras, às vezes a gente dá uma desculpa e é uma mentira. As apropriações de pequenas coisas, vai desde um clipe no trabalho, uma ligação, um troco, um suborno que eu quero, para mim conseguir algo com alguém, né? O suborno pode ser em dinheiro, pode ser um presentinho, né? As pesos, medidas nos comércios, seja lá do que for, né? Empregador, pessoas, governo, igreja, onde for, né? Então ele trata aqui que pequenos atos de desonestidade, tá, são devastadores na vida de qualquer pessoa. E aí, em Lucas 16:10 diz o seguinte: se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores. E Deus conhece o nosso coração, né? Então é importante ter esse cuidado. Se Ele sabe que a gente não é cuidadoso e fiel nas pequenas coisas, como é que Ele vai nos abençoar com grandes coisas, né? Então, vamos para o próximo. O quarto princípio financeiro que o autor coloca: contribuições generosas. O que é contribuições generosas? Tá? Vamos lá. Atos 20:35. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar do que receber. Então, essa é importante, né? A contribuição. Quando a gente pode ajudar, é melhor do que receber ajuda. Segundo o autor, ainda na Bíblia, todas as formações de cobiça e avareza são condenadas, enquanto a generosidade e a caridade são encorajadas. E aí, segundo o autor ainda, o Senhor estabeleceu o exemplo de dádiva pelo amor. Em 1 Coríntios 13:3, ele disse o seguinte: se desse tudo que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Lá em Números 18:24 diz o seguinte: pois se eu lhes dou os dízimos dos israelitas apresentados como ofertas para o Senhor, essa será a herança dos levitas. Por isso eu disse que eles não herdariam a terra alguma entre os israelitas. Então, a questão, né, da contribuição. Continuando ainda, né, a oferta não pode ser somente um ato de caridade, mas sim um ato de adoração que a gente faz porque a gente sente no coração de fazer isso. Tá? Seja
nos dízimos na igreja, seja nas contribuições em geral, seja já na ajuda às pessoas, né? E tem uma passagem que diz o seguinte, né? O que a mão esquerda dá, a direita não precisa ficar sabendo também, né? Na economia de Deus, quando um presente é dado com atitude apropriada, o doador beneficia-se mais que o receptor, né? E ainda o autor coloca algumas situações de vantagens de quem contribui, né? Por exemplo, aumento da intimidade com Deus, né? Desenvolve o nosso caráter, é um investimento para a eternidade, aumento das bênçãos materiais, né? Então, temos várias passagens bíblicas aqui onde a gente podia estar referindo a essa situação que o autor menciona aí, tá? Por exemplo, em 1 Timóteo 6, 17 a 19, diz o seguinte: ensina aos ricos desse mundo que não se orgulhem, nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que prevê ricamente tudo o que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouro para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Então, esse é um detalhe bem interessante. Vamos ver aqui, por exemplo, aumentando as bênçãos materiais, né, que muita gente não sabe o porquê que as coisas não acontecem, né? Em Provérbios 11, 24, 25, quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera, quem revigora os outros será revigorado. Então é aquela situação, né? Que às vezes a gente fica controlando, não querendo contribuir, né, com medo de que vai faltar dinheiro, mas Deus percebe o coração de cada um. Então, aí muitas pessoas prosperam financeiramente também por esse lado. E por isso que o dinheiro não é um problema, né? O problema, o dinheiro, é quando a gente ama mais o dinheiro do que a Deus, né? E não sabe cuidar dele. E isso que o autor fala muito nesse livro. Quanto contribuir para quem? Então é o seguinte, aqui eu oriento a você ler o livro, tá? E buscar mais sobre esse assunto, porque há interpretações, diversas interpretações, e a Bíblia é clara nesse sentido, tá? Mas de repente você não tem ainda o entendimento nesse sentido, e eu não quero me referir nesse sentido, dar alguma explicação mais aprofundada em relação à questão da contribuição. Mas você pode estar buscando ler o livro, ele também fala muito sobre isso, é bem interessante, tá? Num formato muito interessante que eu nunca tinha pensado desta forma, tá bom? O quinto princípio que o autor coloca e que consta na Bíblia, né, o trabalho. Ele diz que o trabalho tem que ser árduo. Ele não fala, na Bíblia não menciona que tem que ser, que o trabalho não é coisa digna, que não é uma coisa boa. Muito pelo contrário, ela é necessário e considera-se bom. Vamos lá. Em Colossenses 3, versículos 23 e 24 diz: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará a herança como recompensa, de que o Senhor a quem servem é Cristo. Entendeu? Então, sempre que for fazer alguma coisa, sempre que você for trabalhar, independente do seu trabalho, tá? Com bom ânimo, né? Segundo o autor, ainda o trabalho serve para desenvolver nosso caráter e experimentar um relacionamento mais íntimo com o Senhor e com outras pessoas. E é importante que ele nos satisfaça. O trabalho tem que nos satisfazer. É claro que nem sempre a gente consegue ter um trabalho que nos agrade. Mas se nós estivermos no trabalho, a gente tem que ter um entendimento que aquilo que nós vamos fazer, nós temos que fazer o melhor e que ele nos satisfaça. Em Gênesis 2:15 diz o seguinte: o Senhor nos colocou
o homem no jardim do Éden. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. O que ele está dizendo? Que é para nós trabalhar e cuidar das coisas que Deus nos deu. Somos mordomos dele, né? O Êxodo 34, 21 diz o seguinte: se você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia não deve trabalhar, mesmo nas épocas de arar e colher. Ele fala do 7º dia do descanso, e que a gente tem que respeitar também, tá? Tessalonicenses 3:10. Quando ainda estávamos com vocês, lhe ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Tá claro, né? Tá claro. Quem não quer trabalhar, não come. Na época, já se dava essa ordem. Paulo aqui estava falando, provavelmente é o povo de Tessalonicenses, né? Essa passagem. O Senhor possui 3 responsabilidades em relação ao trabalho. O que acontece? Deus dá habilidades, Deus dá sucesso e Deus controla a promoção também. Tá? Então, a habilidade está conosco, nós temos que desenvolver, praticar. Né? Deus dá o sucesso. O que fala lá em Gênesis 39, 2, 3? O Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que ele fazia, no serviço da casa, do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José. Ele dava sucesso em tudo que ele fazia. Então, aqui o que acontece? Aqui é aquela passagem que o José do Egito estava trabalhando lá na casa de Potifar, né? Então, José foi promovido pelo seu desempenho lá. Deus controla a promoção. Em Salmos 75, versículos 6 e 7 diz o seguinte: pois ninguém na terra, de leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo. Somente Deus é quem julga. Decide quem se levantará e quem cairá. Então não é teu patrão, não é ninguém que vai decidir se você vai galgar um cargo maior ou melhor. É Deus. Se você é temente a Deus e se você faz o que tem que fazer, da forma como tem que fazer e sempre a mais, Deus te dará a promoção com certeza. Trabalho árduo. Né? Você vê que tem bastante passagem aqui que fala do trabalho. Né? Trabalho árduo. Né? Em Eclesiastes 9 a 10 diz o seguinte: tudo que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Em Provérbios 12, 27 diz o seguinte: o preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo que possui. O trabalho árduo deve ser equilibrado com outras prioridades da vida. Primeiro, Deus. Segundo, família. E terceiro, trabalho. Né? Então, nessa ordem aqui, você busque organizar o trabalho. Trabalhe, mas cuidado com essa organização. Então, Mateus 6,33 reafirma essa situação, onde ele diz o seguinte, abre aspas: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Em Êxodo 34, 21 diz o seguinte: você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas no 7º dia não deve trabalhar, nem mesmo nas épocas de arar e colher. Então, é respeitar o 7º dia de descanso. Tá? Às vezes você não trabalha, por exemplo, o teu expediente é de trabalhar no final de semana, mas você tem um dia de semana para descansar. Então, nesse dia, você tem que tirar para descansar, para ficar com a família, para adorar a Deus. Né? Você tem que tirar esse dia. Vamos lá. O 6º princípio trata dos investimentos. Tá? 6º princípio bíblico aí das finanças, segundo o autor Hardware, trata dos investimentos. E ele diz que a gente tem que economizar. Né? E ele diz o seguinte, que economizar é evitar um gasto, uma dívida. É evitar um gasto ou uma dívida hoje para gastar no futuro. Quando a gente fala isso aqui é parcelamentos, a gente não deve parcelar. Economizar é fazer uma provisão, uma reserva para o amanhã.
Enquanto dívidas é apenas uma presunção sobre o amanhã. Então, quando a gente guarda, economiza, a gente não precisa comprar parcelado, a gente compra à vista. Enquanto dívidas é uma presunção que eu vou ter amanhã para pagar aquilo que eu criei agora. Tá? Segundo o autor, então, a gente tem que economizar. E aí tem algumas passagens aí, bíblicas, que falam o como economizar também. Em Provérbios 21:5, diz o seguinte: quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Tá vendo? Em Provérbios 21:20, o sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo o que tem. Por isso que a importância de a gente estudar, de a gente procurar ter conhecimento, buscar ter sabedoria em tudo que a gente vai fazer. E aí a gente recorre à oração e pedindo sabedoria a Deus, né? Em Provérbios 30, versículos 24 a 25, né, cita o seguinte: 4 coisas na terra são pequenas, mas muito sábias. As formigas, que embora não sejam fortes, armazenam alimentos no verão. Aqui ele citou um exemplo aqui, né? O rei Salomão citou um exemplo que vários animais, né, são muito sábios. E um exemplo deles é a formiga, né, que apesar de ser pequenininha, ela faz a sua reserva, ela economiza para ter alimento no verão. Como e quanto economizar, né? Então, o autor também coloca que a Bíblia não é clara em quanto economizar, mas o autor recomenda no mínimo 10% da renda. Então, que tudo que a gente ganha, no mínimo 10% da renda, a gente tem que economizar, tá? Guardar. E lembrar-se que sempre antes de tirar o valor que vamos economizar, eu vou investir, temos que separar a parte das contribuições ao Senhor. Então, antes de eu tirar esses 10% aqui, eu tenho que fazer o quê? Separar o que é do Senhor. As contribuições que nós falamos lá atrás, antes, no princípio anterior lá, né? Sobre contribuições. Eu tenho alguns vídeos, tá? E eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, onde você pode acessar, tá? Como direcionar o que ganhamos em 7 passos. Você pode acessar lá e ver como você vai distribuir a tua renda. Tá? Bem interessante também você seguir essa orientação, e ali a gente dá mais ou menos o que você ganha, a gente consegue direcionar como você vai dividir aquilo que você ganha. Tá? E aí você, através disso, você consegue pagar as despesas, né? E sobrar dinheiro para economizar, para guardar. O autor ainda fala dos cuidados com os investimentos. Tá? Ele diz o seguinte, que a gente tem que ser diligente e constante. Tá? Baseado em Provérbios 21:5, que diz o seguinte: quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Então, a diligência, do cuidado, né, de se dedicar, né, de fazer as coisas com sabedoria, de não se apressar, de não querer tomar atalhos. Hoje em dia a internet está muito forte, com dicas milagrosas, e que você sabe que é difícil de fazer, mas você confia nela, você investe naquilo e não dá certo, né? Estude e entenda sobre juros, aplicações, tipos de investimentos, busque a ajuda de uma pessoa que entenda e seja de confiança. Importante, porque a gente cai em várias ciladas, porque a gente não entende às vezes disso aqui. Então a gente tem que estudar ou procurar um profissional que entenda, para a gente não cair em ciladas, né? Vamos lá. Diversificar os investimentos, né? Em Eclesiastes 11:2 diz: invista os seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos da adiante. Então, não colocar, né, todo o dinheiro num lugar só, né? Ele faz que no mínimo você tem que diversificar isso, no mínimo em 3, 4 lugares, né, tipo de investimentos. Ele orienta: faça uma reserva de emergência, seguro de vida, compre uma casa, faça outros investimentos, como ações, aplicações, imóveis, títulos, né? Um dos princípios das Escrituras é investir nos seus negócios ou na sua carreira. O que produz
antes de construir a casa. O que acontece aqui? Que muitas pessoas estão invertendo, né, entrando em dívidas, porque tentar comprar uma casa, ou um imóvel, ou comprar carros e companhia limitada, né, o princípio das escrituras diz que nós temos que investir primeiro no nosso negócio, se você tem um negócio, se você é um autônomo, se você tem uma empresa, e na carreira, tá, que é o que vai fazer produzir, para depois você passar. E aqui quando ele fala até de construir uma casa, ele quer dizer também na situação de casamento. Casamento e comprar o imóvel em si, né? O casamento. Então, para você casar, primeiro que vocês têm que estar preparados financeiro para isso. Em Provérbios 24, 27, ele diz, antes de construir sua casa, planeje-se e prepare os campos. Prepare os campos é cuidar daquilo que você tem, é plantar, é semear para depois você colher. Ele orienta ainda a evitar investimentos de risco, né? Então, às vezes, a impaciência nos leva a investir em algo que é de risco. Então, buscar conselhos para não cair em armadilhas, né? Em Eclesiastes 5, versículos 13 a 16, vem essa orientação. Por exemplo, observai ainda outro grave problema debaixo do sol. O acúmulo de riquezas prejudica o seu dono. Se o dinheiro é colocado em investimentos arriscados e eles dão errado, perde-se tudo. No final, não sobra nada para deixar aos filhos. Todos nós chegamos ao fim da vida nus e de mãos vazias, como um dia que nascemos. Não levamos conosco o fruto do nosso trabalho. E isto também é um grande mal. As pessoas vão embora deste mundo como vieram. Todo o seu esforço é inútil. Como trabalhar para o vento? Então, cuidar com isso, né? Para não trabalhar para o vento. Avalie o custo do investimento. Então, custo financeiro, viabilidade, tempo, esforço exigido, né? Então, tem que fazer essa avaliação também. Segundo o autor, ainda, as escrituras permitem a economia e os investimentos desde que estejamos contribuindo com o Senhor, né? A gente pode continuar fazendo investimento, tá? Mas antes de fazer o investimento, é importante que eu falei antes, lá atrás, né? Em relação a eu ter cuidado de tirar a parte, as contribuições que eu devo fazer, tá bom? As contribuições para o Senhor. Vamos lá. Alvos para investir. Segundo o autor, ainda há 3 alvos aceitáveis para investir. Primeiro é prover a família, né? Então a gente tem que investir na família, né? Depois é tornar-se livre financeiramente para poder servir ao Senhor e operando um negócio. Vamos lá em prover a família. Em 1 Timóteo 5,8 diz: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente de sua própria família, negaram a fé, são piores que os descrentes. Então, aqui o cuidado com o excesso do trabalho. Às vezes, quando a gente constrói uma riqueza financeira, descuida da família, né? E aqui está nos dando uma chamada nesse sentido. Tornando-se livre financeiramente, servir ao Senhor. Então, aqui, quando economizamos, menos depende do salário, e menos depende do salário, ficamos mais tempo temos para servir ao Senhor. Então, para você ver que a Bíblia nos orienta de que a gente pode ter dinheiro, sim. E que a gente tem que cuidar, porque nós ficamos mais independentes, mas aí nós sobramos mais tempo até para servir ao Senhor, né? Operando um negócio. Economizar e investir o suficiente para abrir um próprio negócio. Estabelecer um limite máximo para acumular, para que não nos tornemos escravos do dinheiro. Tá? Essa questão é interessante para um negócio. Então, a orientação é que a gente procure ter um negócio, empreender, seja como um autônomo, como um microempreendedor, como um empresário, né? Como você achar melhor. Mas ele orienta também que a gente tem que colocar um limite do quanto nós queremos crescer como empresários ou empreendedor, para que de repente a gente não passe a ser escravo do dinheiro, né? E esqueçamos de Deus. Alvos inaceitáveis, a busca desenfreada para se tornar rico, amar ao dinheiro, jogos de azar e loterias, né? Então, isso não é aceitável perante as leis de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 a 11, diz o seguinte: mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas,
em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e à destruição. Acontece muito, né? Porque às vezes a pessoa enriquece e aí o orgulho sobe para a cabeça e acaba se perdendo, né? Então vamos lá. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmo com muitos sofrimentos, né? E nós, como homens de Deus, nós não podemos, né, fazer isso, nós não podemos buscar isso, né? Nós temos que buscar a devoção, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão, né? Lá em Mateus 6:24 diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Colossenses 3:5. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é idólatra. Então, cuidar para a gente não desviar o nosso olhar ao se ter bastante dinheiro. Investimento garantido, né? Tem um tipo de investimento que não tem erro, quando nós investimos no Senhor. Então ele orienta, tá? O autor orienta para que tudo que fizermos até aqui esteja de acordo. Precisamos ter um relacionamento com o Senhor. Deus ama e deseja que o conhecemos. Nós precisamos ter intimidade com Ele, tá? Deus nos ama tanto que deu até seu Filho Jesus para morrer por nós. Então, nós não podemos estar separados de Deus, tá? Segundo o autor, né, abre aspas, Deus é santo, o que quer dizer que Ele é perfeito e não terá um relacionamento com ninguém que não seja também perfeito. Então, nós queremos ter um relacionamento com Deus, mas nós não somos perfeitos com Ele, né? Em Isaías 59 diz o seguinte, 59:2, abre aspas, foram suas maldades que o separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Importante também a gente lembrar que Jesus é a única provisão, tá? Para cruzar qualquer abismo que a gente possa ter na vida. Em João 14:6 diz o seguinte, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, nós temos que nos manter firmes. O ato de fé é um dom gratuito e um relacionamento com Deus. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz o seguinte, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Uma outra questão é que devemos orar e pedir para Jesus entrar em nossa vida. O autor argumenta isso muito forte. Começar a participar de uma igreja que ensine Bíblia, para que possamos amadurecer na fé. Então nós temos que estar atentos a isso, buscar cada vez mais nos fortalecer na fé, para que Deus tenha um relacionamento conosco. O autor também coloca como sétimo princípio, tá? Filhos. E fala muito que nós temos que treiná-los para que eles saibam lidar com as finanças. O autor relata que os filhos devem aprender a lidar com dinheiro desde casa, que faz parte da educação dos mesmos, né? E que não cabe à escola ensinar educação financeira para eles, né? Em Provérbios 22:6 diz o seguinte, ensine seus filhos no caminho certo e, mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Nós que temos a responsabilidade de ensinar nossos filhos. O autor ainda orienta que cada geração é responsável de transmitir aos filhos o Evangelho e as verdades das Escrituras, bem como os princípios financeiros de Deus, né? Nós temos que trabalhar isso com os nossos filhos. E ainda ele coloca que os ensinos aos filhos são baseados nos princípios bíblicos, se dá de três formas.
através da comunicação verbal, pelo exemplo e as experiências práticas, né? Em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, diz o seguinte: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, e quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. Então, é quando a gente explica para os nossos filhos como que funciona a questão das finanças, a questão financeira. Pelo exemplo, tudo que nós fizermos, nossos filhos vão fazer. Então, lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Aqui, Paulo estava falando ao povo de Coríntios que era para eles imitar o Paulo, assim como Paulo imitava o povo imitava Cristo. E nossos filhos vão nos imitar. Então, conforme nós fizermos, a gente vai dar, eles vão nos copiar e vão fazer igual, né? Em Lucas 6,40 diz o seguinte: os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Experiências práticas, né? O autor fala também a questão das experiências práticas, né? Que os filhos devem ter a oportunidade de praticar, de saber como o dinheiro chega, como o dinheiro chega em casa, como é a remuneração, como é que é gastar, para eles terem entendimento de gastar com sabedoria, né? Ainda segundo o autor, né? O Howard Dayton, ele fala que os filhos aprendem ao gerenciamento do dinheiro através de 5 áreas, né? Que seria através da renda, né? Eles entender como que vem, né? O orçamento, como fazer o dinheiro, né? Como separar esse dinheiro, né? Que dá para fazer, por exemplo, para as crianças, tu separar numa caixinha, né? Um para dar, um para economizar e um para gastar, né? A contribuição, eles têm que desenvolver esse caráter de doação, de contribuir com a parte do Senhor, né? Com o dinheiro. A economia e o investimento também ensinar e orientar eles quanto a relação a eles a guardar dinheiro, economizar, investir. Assim que quando eles precisam comprar alguma coisa, eles vão ter o dinheiro, né? Dívidas, explicar tudo como é que funciona a prática, né, do dinheiro. Aí você pode fazer um exemplo, por exemplo, você empresta o dinheiro, ele quer comprar algo, você empresta o dinheiro, mas cobra juro dele, faz parcela, cobra juro, né, desconto da mesada, dessa forma, né. Os pais têm a responsabilidade e os filhos no reconhecimento do valor do trabalho, né, nos hábitos apropriados do trabalho. Isso pode ser feito da seguinte forma, né, você começar a fazer a execução das atividades rotineiras da casa, deixar que os filhos vão praticando, levar o filho para o trabalho, né, encorajar os filhos a ganharem um dinheiro extra, até uma atividade extra, você remunera ele, estimulando os filhos a trabalharem para outras pessoas também, né. Segundo o autor, então, orientar os filhos quando a dependência da oração, de onde vem a direção e o provisionamento do Senhor para tudo, e assim se tornando mordomos fiéis. Eles têm que entender que nós somos dependentes da oração e somos dependentes de Deus. E tudo que temos, tudo que somos é de Deus e nós estamos aqui para cuidar. Nós somos mordomos fiéis. Entendeu? E em relação a gastos, né, aqui é o 8º princípio, né, que o autor menciona dentro que é um princípio financeiro de Deus para a nossa vida. Gastos. A gente tem que ter sabedoria nos gastos. Então, fala do orçamento, manter-se um orçamento para a gente ter o controle dos gastos, né? O primeiro passo é entender o quanto ganhamos e quanto que a gente gasta, né? E fazer um orçamento para não estourar, não sair disso, né? O orçamento nada mais é do que planejar o que você vai gastar e o que você vai investir. O orçamento nada mais é do que planejar como vai gastar e investir. Aliás, aqui já falei, né? O orçamento vai permitir aplicar tudo o que foi aprendido até o momento. Como sair das dívidas, economizar, doar, gastar. Então, o orçamento doméstico, como numa empresa também, né, é a base de tudo, porque em cima disso você vai conseguir trilhar o caminho, né, de sucesso financeiro.
Quando você tem um orçamento, você introduz uma atitude de controle de gastos, passa a controlar. Quando você tem um orçamento também que permite a oportunidade de orar sobre a decisão, antes de você decidir sobre o que você vai comprar, se você tendo esse orçamento, facilita, né? Quando você tem um orçamento, permite que a família a dar mais valor ao dinheiro, sem perder de vista as coisas desejadas, porque você planeja, você consegue perceber o quanto você tem, o quanto você gasta em cada detalhe, né? O orçamento também permite você participar, antecipar um problema e ajustar seus gastos de forma a conseguir o que mais deseja, né? Então você pode estar antecipando isso, você vai programar uma compra quando você tem um orçamento, né? E como fazer um orçamento? Um orçamento é útil se ele for usado. Se você não usar o orçamento, não adianta nada você fazer, né? E ele pode ser feito em uma folha de papel, numa planilha de Excel, como você achar melhor, entendeu? Eu vou deixar no link da descrição, aqui na descrição também um link, onde eu ensino a fazer planilha de orçamento, tá? Você pode baixar a planilha lá, você pode utilizar, e a gente orienta como você fazer essas planilhas de orçamento. Nós temos um vídeo onde a gente fala sobre isso, tá? Vai estar esse link aqui, a descrição aqui do vídeo, e aí você pode acessar lá, assistir o vídeo e baixar um modelo de planilha para você fazer um orçamento. Então, para você, primeiro passo para fazer um orçamento, você tem que fazer um levantamento. Quanto eu ganho mensal, quanto é gasto, criar um hábito de registrar tudo mesmo, desde o cafezinho, tá? As despesas que você tem lá durante o ano, né? O que você tem, as despesas únicas, por exemplo, IPTU, seguros, né? Emplacamento de carro, junta tudo dividido por 12 meses, né? Então, aqui eu estou falando ainda aqui para você baixar, né, um link para baixar a planilha do orçamento do mês aí, vai estar lá na descrição e você vai lá e baixa. O segundo passo, a solução é resolver onde quer chegar. Né, então, e aí, dependendo da situação, você vai ter que aumentar a renda ou reduzir gastos. Mas na maioria das vezes, quando você tem um orçamento, não precisa aumentar a renda. Mas sim, você vai organizar e com a renda que você tem, você vai conseguir sobrar dinheiro. E aí, como aumentar a renda? Né? Aí existem vários fatores, né, que você pode fazer para aumentar a renda, através de um trabalho extra, vender algo, né, que envolva a família. Né? Mas o que você tem que ter cuidado? Que essa renda extra, né, você não aumente seus gastos. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente fica afoito e quer investir em um negócio. Né? E aí a gente já está apertado, às vezes vai tentar colocar um dinheiro num negócio e a gente acaba aumentando mais a nossa despesa em vez de diminuir, né? E ter cuidado para aquilo que a gente vai, essa renda extra, ela vai para o equilíbrio do orçamento, né? Então não começar a aumentar os nossos gastos, né? E um outro cuidado, tá? É para que a gente quando a gente está numa renda extra, um trabalho extra, de repente a gente descuida da família, né? Então, estou trabalhando 18, 19 horas por dia, 2, 3 trabalho, e eu descuido da família. Isso também não é que Deus quer, tá bom? Reduzindo as despesas. Outra forma de avaliar os gastos é que você, através da planilha, você vai poder reduzir as despesas. Também, você pode perguntar sobre as despesas, né? Você vai se questionar lá naquela planilha, a gente orienta, né? Se é necessário, quando são desnecessárias, quais que você pode reduzir, né? Você pode negociar, quem sabe, com alguém, um aluguel, uma parcela, né? Alguma pendência que você tenha, né? Quanto você pode reduzir, tudo isso você tem como você fazer. E aqui o livro sugere, tá, uma tabela com distribuição e de como devem ser os gastos mensais, né? E daí você vai ajustar conforme a tua renda, né? Quanto de moradia, quanto de alimentação, quanto de transporte, né? Moradia 25 a 38, alimentação 10 a 15, transporte 10 a 15, seguro 3 a 7%, né? 100%. Dívidas, 0 a 10% do seu orçamento você separa para quitar dívidas, entretenimento e recreação 4 a 7%, vestuário 4 a 6%, poupança 5 a 10%, saúde e médicos 4 a 8%, diversos 4 a 8%, escola e creche 5 a 10% e investimentos de 0 a 15%. Tá? Então, no livro você acessa lá e você vai conseguir ver isso tudo detalhadamente, tá bom? Mas é bem interessante essas informações, né? E a gente tem que ter esse cuidado, então, né, de fazer os gastos com sabedoria. Aí no autor, né,
orienta aqui cada item no quadro acima de como fazer uma gestão sábia dos recursos. E cita alguns exemplos que podem nos ajudar, né, para reduzir gastos. E aí ele cita como comprar um imóvel de menor valor, reduzir aluguel, ser cauteloso na compra de eletrônicos, supermercados uma vez por semana, evitar levar filhos no supermercado, né? Outro como, por exemplo, idas a restaurantes fast food, você pode reduzir, né? Em vez de ter 2 carros, 3 carros por família, você pode reduzir para 1 carro, né? Em vez de comprar um carro novo, você pode estar comprando um carro usado, mais barato, se você quer diminuir gastos, né? Custo de combustível, procurar a questão de fazer as coisas a pé, quando é próximo, né? E já aproveita para melhorar a saúde também, né? Roupas, né? Estritamente necessário, cuidar com promoções, né? Roupas básicas, né? Ele orienta também o quanto que a gente é importante ter um seguro de vida, tá? E extremamente importante, tem que colocar o seguro de vida, né? E isso vai ajudar. Ele comenta também a questão de diminuir gastos, como que a gente pode reduzir gastos através da saúde preventiva, medicina preventiva. Quando a gente cuida do nosso sono, cuida da nossa alimentação, faz uma atividade física, cuida da nossa higiene, isso faz com que nós diminuímos gastos, né, e não tenhamos despesas, tá? Planos de saúde, seguro-saúde, aquilo que eu comentei, férias fora de estação, se você for tirar férias, não vá na grande estação, né? Recreações alternativas, em vez de ir para um parque aquático caríssimo, você pode ir para um passeio a lugares mais próximos, né? Espaços de recreação menores, né? Então, fazer uma reserva quanto às contas que são as anuais, né? IPTU, IPVA, matrículas. Uma situação importante, controlar os impulsos de compra, as promoções, né? Sempre colocar em oração, e através do orçamento você vai fazer aquele questionamento que eu mencionei antes lá, né? Separar um valor para o marido e para a esposa, que cada um gastar como quiser. Lá no orçamento também fala disso, que você vai separar o teu pagamento, né? Para você poder gastar como você quiser esse valor aqui. Importante isso, né? Então, por exemplo, tu vai separar R$200 por mês para o marido e 200 para a esposa. E aí você gasta como você quiser esse valor. E um desafio é não parar de fazer o orçamento e organizar as finanças. É você continuar fazendo sempre. Fazendo sempre, tá? Então, e aí lá em Provérbios 24, versículos 3 e 4, diz o seguinte: com a sabedoria se edifica a casa, com o entendimento ela se estabelece, e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Em Provérbios 24, versículos 3 e 4, diz o seguinte: a verdadeira riqueza se consegue com sabedoria e bom senso. Conhecer e entender a vida é a melhor maneira de acumular muitas riquezas e dar à sua família tudo o que ela necessita. Entendeu? Vamos lá. Mas, continuando ainda no livro lá, aqui nós já acabamos os princípios, tá? Os 8 princípios, já falei ele para você, né? Então, eu vou só recapitular ele aqui para você aqui onde nós somos os mordomos fiéis, que nós já falamos sobre eles. Então, os 8 princípios da sabedoria, tá? Eles são extremamente importantíssimos para nós, que são trabalho duro, contribuição tem que dar com generosidade, gastar com sabedoria, poupança, poupe regularmente, dívidas evite, investimento tem que ser constante, filhos nós temos que treinar, e a honestidade ela tem que ser completa, tá bom? E mais na sequência aqui, o autor ainda fala, por exemplo, de como a gente deve viver, né? Ele cita algumas situações, né, alguns princípios que a gente deve escolher no nosso estilo de vida, né? Que a gente deve pensar sobre a perspectiva da eternidade, né? Que nós somos peregrinos, nós estamos de passagem aqui, né? Nessa terra aqui, e somos embaixadores de Cristo aqui na terra, que a gente não pode esquecer disso, que nós temos que viver com a simplicidade, né? Cuidado com as posses, com o dinheiro, né? Que eles não demandam todo o nosso tempo e nós esqueçamos de Deus, né? E nós estamos numa guerra. Ter cuidado para não sobrecarregar com os cuidados desta vida. Então, ele fala disso. Nós temos que reconhecer o inimigo, né? Em uma guerra temos que usar as armas certas. O dinheiro é o principal rival de Cristo.
e que não temos que vamos servir a dois senhores, né? Lá em Efésios 6:12, Paulo diz o seguinte: pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, as de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Né? E aqui nós já conversamos a respeito da questão do servir a dois senhores. Que a gente tem que cuidar de gastar de modo que agrade ao Senhor, né? Não desperdiçar os bens, não se comparar aos outros, né? E a gente sempre deixar de dizer que, se eu tivesse um pouco mais, eu só, né, deixar para depois. Se quando eu tiver esse dinheiro, eu vou fazer isso, vou fazer uma viagem, vou comprar isso, vou me dedicar mais à igreja, vou me dedicar mais ao mundo. Não, a gente tem que estar sempre preparado a fazer isso. E o autor também não se conformar com esse mundo, né? Porque esse mundo, ele traz sonhos falsos para nós, né? Ele traz... introduz uma necessidade, introduz a inveja, introduz a cobiça e acaba nos levando às coisas do mal daí, né? E aí nós vamos cair fora desses 8 princípios que eu comentei para você. Mas o que é importante de fato, no capítulo 16 o autor comenta lá que dinheiro não traz a verdadeira felicidade, né? Então o próprio Salomão diz lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10 a 11, ele diz o seguinte: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que consomem. E que benefício trazem os bens que os possuem, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O dinheiro não é um mal, né? Ele é neutro, ele pode ser usado para o bem ou para o mal, aquilo que eu comentei antes, né? Então, não é o dinheiro que é o problema, né? O problema somos nós que não sabemos cuidar disso, né? Então, para o autor ainda, Robert Dayton, por 3 razões, né, isso pode acontecer, né, que nós desviarmos de Deus. Pela violação dos princípios das Escrituras, porque a gente ser desonesto, não cobrir as responsabilidades, não pagar as contas, não ofertar. Pela construção de um caráter piedoso, né? Deus pode nos humilhar, nos tratar, ajustar nosso caráter por depois de proporcionar a riqueza, a capacidade de saber lidar com ela, né? Então, soberania de Deus, né? A Bíblia deixa claro que temos que ser mordomos fiéis, o que o Senhor determina, quanto confiar em cada pessoa. Temos que entender que somos mordomos fiéis. Perspectiva divina da prosperidade. Então, ainda o autor fala o seguinte: para o Senhor, riqueza verdadeira é espiritual. Quem é rico, mas não desfruta de um relacionamento sério com Cristo, na verdade é pobre. Não adianta você ter dinheiro se você não tem relacionamento com Cristo. Lá em Apocalipse 3, 17 diz o seguinte: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. Ser rico, entre aspas aqui o ser rico, se compararmos aos bilhões de pessoas da Terra, a maioria de nós é rico. Tá? Por que nós é a maioria dos ricos? Porque a maioria da população é de extrema pobreza. Então, se nós compararmos como nós vivemos, a maioria de nós somos ricos. Então, nós temos capacidade de ser melhores nas finanças. As Escrituras oferecem 3 instruções para os ricos: não ser orgulhosos, não colocar confiança nas posses e contribuir com generosidade, né? Então nós podemos confirmar isso através de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 e 19. Não há problema de a gente ser rico, tá? Mas aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 e 19 diz o seguinte: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alavancarão a verdadeira vida. Isso está lá em 1 Timóteo 6, 17 e 19. Tá bom? Então isso foi
um repasse do que eu concluí desse livro e os versículos bíblicos se foram citados no livro, então são embasados desse livro ali. E eu oriento você a comprar o livro e estar lendo esse livro por completo. Ele é muito bom. Orienta você a fazer os cursos também que estão lá dentro da Universidade da Família. Pode acessar lá. Eu vou deixar os links lá no final da descrição aqui do vídeo. Aqui na descrição do vídeo vou deixar os links onde você pode acessar para comprar esse livro. Vai ser um divisor de água na sua vida, tá? E se você tiver na sua região algum lugar onde você pode fazer esse curso de finanças, o CRAU, ali também você pode fazer online ele, tá? Acesse a Universidade da Família e você pode estar fazendo isso, eu recomendo, tá? Se você gostou, tá? Desse resumo, foi longo, tá? Mas para mim poder passar um pouquinho mais sobre o livro, você dá um joinha aí, compartilhe esse vídeo com mais alguém, repassa ele, né? Eu tenho certeza que ele vai ajudar muitas pessoas. E eu agradeço por você ficar até agora aqui, tá? Nos assistindo e acompanhando um pouquinho mais sobre essas informações tão preciosas que esse livro pode estar nos passando aí. Mas não deixe de comprar o livro. Compre o livro, estude, vai fazer a diferença na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.